Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a sexta-feira da quinta semana da Quaresma. O Evangelho que vamos meditar encontra-se em João capítulo 10, versículos 31 a 42. Antes de iniciarmos a reflexão deste Evangelho, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito neste canal, que se inscrevesse, que compartilhasse e comentasse, para que outros pudessem conhecer este meio de evangelização. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrai-vos muitas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama Deus as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusai de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou-me ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes tinha sido batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a fé é o reconhecimento da presença viva de Deus em nosso meio. O Evangelho de hoje tem toda uma sintonia com aquilo que os cristãos precisam despertar-se frente ao conhecer a palavra de Jesus e aquilo que ela pode significar para cada um de nós. O Evangelho traz a tentativa que os judeus tinham de apedrejar Jesus por conta dos milagres que ele fazia e das suas obras. Jesus, porém, fica acusado de blasfêmia simplesmente por conta de se diz filho de Deus. A blasfêmia consistia, portanto, no fato de ele fazer parte de Deus, de dizer ser filho de Deus, mesmo tendo feito tantas obras boas, ter dado tantos sinais maravilhosos, não foram suficientes para que as autoridades acreditassem nele. Mas Jesus não desiste, continua a sua missão. A confiança no Pai é tamanha que ele segue adiante, cumprindo a sua missão. Não foram as ameaças, não foram as perseguições e tudo mais que ele sofreu que o intimidou, nem tampouco lhe fez desistir da sua missão. O que mais aborreceu Jesus era a falta de fé deles. Este é o principal elemento que fez com que Jesus ficasse aborrecido. Não eram as outras coisas, mas a falta de fé. Jesus se aborrece toda vez que nós também, pela nossa ignorância, não percebemos os sinais da sua presença em nosso meio e continuamos a agir como se ele não existisse. É assim que Jesus se aborrece.
Ele se aborrece cada vez que a nossa crença não está de acordo com os seus ensinamentos. Às vezes nos apegamos a mitos, nos apegamos a preceitos e esvaziamos o centro, que é o acreditar em Deus, na sua palavra que nos salva. São muitos os que se dizem cristãos, mas que são os primeiros a pegar pedra para jogar em Jesus, pelas atitudes que lhes agrada fundamentalmente. Nesse final de quaresma, portanto, é preciso que eu e você, todos nós, possamos refletir sobre isso e questionar o que a humanidade faz hoje que agrada a Deus. E eu tenho feito algo que também desagrada a Deus? Quais são as minhas atitudes que agridem, que desagradam ao coração de Deus? Jesus argumenta com os que os perseguem e depois ele vai nos dar a garantia de que ele está conosco. Por outro lado, são muitos que acreditam e o seguem. Com isso, ele nos mostra que apesar das perseguições e dos obstáculos, a semente do verbo deve ser semeada, a palavra deve ser proclamada. Ele germinará no tempo certo. Se alguns rejeitavam a palavra de Deus, muitos outros acreditarão e mudarão a sua vida e os seus procedimentos em função disso. Então não podemos nos apegar ou nos deter apenas nas pessoas que não acreditam no Evangelho. Aquelas pessoas que não acreditam, elas são minoria. Existem outras que acreditarão e acreditam. E a nossa fé e a nossa missão deve estar embasada não naqueles que não dão crédito, não acreditam na palavra, mas naqueles que acreditam. Por menores que sejam, o importante é não desistir da missão. E não desistir simplesmente por conta da falta de adesão. E às vezes nos deparamos na missão, seja ela qual for que nós venhamos a exercer, e quando a gente não vê crescer, quando a gente não vê aumentar o número, a tendência é começar a enfraquecer. E Jesus disse: não se importe, não se incomode por aqueles que não querem se converter, mas erga, entenda e acolha, insista em fazer por aqueles que seguem. Por mais que a nossa palavra não toque multidões, mas que seja, mesmo que sejam pequenos grupos, pequenas células, pequenas comunidades, Deus diz: não importa, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou no meio de vós. Jesus está em nosso meio. Ele nos encoraja, nos capacita para realizar as suas obras em nosso meio. Por isso, nos alegremos, não apenas quando realizamos grandes coisas, mas nas pequeninas coisas. Quando se converte, quando se muda de vida, Deus está agindo, Deus está operando em nosso meio. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele nos proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.